Pedro Moreira, eu sou artista multidisciplinar. Eu estudei 4D na universidade, que é a Arte à Base de Tempo, em Londres. Durante muito tempo a minha prática artística foi mais sobre instalação e performance, e som, vídeo, esse tipo de coisa. Entretanto, durante a pandemia fiz a mudança para trabalhar mais com escultura e escolhi barro ou cerâmica como o meu meio principal para isso, mas ainda me considero artista multidisciplinar. Desde 2020 que comecei a trabalhar com barro. Não achei que foi uma mudança assim muito extrema daquilo que eu fazia antes, porque a última peça grande que eu fiz foi um vídeo chamado The Triple Sapiens, que era tudo montado em espaços 3D. E quando trabalhas com 3D num computador também trabalhas com moldar e texturas, e o barro acaba por ser uma coisa semelhante. Ia começar a trabalhar com uma coisa nova e descobri a cerâmica. Eu gosto de gamification de peças, ou gamification de realidade ou de tarefas, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Meu pai sempre foi um fanboy de tipo Star Wars e Star Trek e coisas assim, e também era um líder religioso na Igreja Mormon. E isso é uma coisa que eu gosto, é uma conexão que eu gosto de fazer, essa opção pelo criacionismo e teologia comparada a fandom de ficção científica e fantasia. Eu acho que existem muitos paralelos nessas duas coisas e muitas vezes a fantasia informa a realidade e a religião é se calhar o evento mais óbvio em que isso acontece, mas também sinto que é a ficção científica que acaba por ter um elo de movimentação para a pesquisa científica. É algo que me interessa, como o espaço de fantasia consegue criar um catalisador para meios de expressão diferentes, para ideologias novas, esse tipo de coisa. Então, como eu cresci num lar religioso, eu, sendo queer, também usava como escape o que os videojogos me davam para me expressar em mundos diferentes, para incorporar corpos diferentes. Eu tento trazer essa coisa do espaço imaginário, da crença, para um espaço mais físico. Eu estava a trabalhar na Saatchi Gallery e eu era invigilator na galeria. Então o meu trabalho era dar voltas ao meu andar e parar alguém que quisesse tocar nas peças, porque pronto, é contra as regras da galeria. Uma das peças nessa exposição, nessa minha primeira exposição, que se chamava Abstract America, era de um artista chamado Sterling Ruby, que é Strap Kismet, que é uma escultura que deve ter para aí uns 4 metros de altura e uns 5 metros de largura. A peça é muito viscosa, é meio que horrorosa quase. Aquilo é uma grade vermelha com muitos materiais. O Sterling gosta de trabalhar com diversos materiais diferentes. Aquilo tem resina, brilhava muito, era uma peça muito chamativa para mim, porque também fazia-me pensar sobre filmes do Cronenberg, fazia-me pensar sobre esse body horror dos anos 80. Meio que transportou-me para um sítio imaginário. Para mim aquilo era um monólito do inferno, um monumento grotesco de uma civilização bárbara. O meu trabalho era impedir que outras pessoas tocassem na peça, mas a coisa que eu mais queria fazer aquele tempo todo era sentir a peça. Eu queria mesmo sentir as texturas da peça, queria sentir o que é que lhe estava a dar toda aquela luminosidade, todo aquele brilho. Para mim acabou por me marcar muito e acho que dá para ver no meu trabalho elementos dessa peça também. Eu gosto muito de usar línguas e dentes e essa peça tem mesmo esse elemento grotesco. Sim, acaba por ser a minha inspiração. Também por me lembrar do trabalho do Cronenberg, que eu acho que eu devia mencionar como uma inspiração, porque se bem que o Cronenberg não é um artista plástico, aquela ideia que ele tem nos filmes dele, como o Videodrome, como o Existence, o Naked Lunch, de criar elementos biológicos que são meio que uma mistura com tecnologia e que fazem parte, e são extensões nossas, ou quase que objetos sexuais também, que têm tipo desejos carnais, mas são criaturas completamente grotescas e alienígenas. Isso é algo que eu gosto também de trazer para o meu trabalho. Eu acho que isso é mais evidente nas minhas peças
E eu gosto muito dessa ideia de coisas estarem escondidas como outras coisas, ou um ser que tem completo controle sobre a sua aparência para os demais. Gostei do elemento primórdio da coisa. O meu trabalho sempre foi um pouco sobre evolução, fantasia, esse tipo de coisa, e o facto de eu poder usar uma ferramenta que transcende a humanidade foi uma coisa muito interessante para mim.